Está começando agora podcast com a doutora Paloma Monteiro. Um jeito dinâmico de fazer entrevistas. Olá, bom dia. Hoje, 4/5/2026, está começando mais um podcast com Paloma Monteiro e ao lado de José Maria, jornalista. Bom dia, Paloma, bom dia, doutora Paloma, bom dia a todos os linkados, né, no podcast, no Estúdio Gazeta. E sempre é uma satisfação muito grande estarmos aqui para propagarmos sempre assuntos bastante relevantes de interesse da população. E ontem foi o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Isso. Foi instituída pela ONU em 1993. E através disso eu quero lhe homenagear. Sei que você faz um jornalismo investigativo com credibilidade lá na 104, né? E quero te parabenizar. Você sabe que eu sou sua admiradora. Falar de liberdade de imprensa é algo assim bastante delicado no mundo de hoje. E esse assunto precisa ser bastante discutido e muito discutido, numa forma assim esclarecedora, porque liberdade de imprensa, mas ela tem um limite. Exato. E hoje nós estamos aqui, recebemos o Dr. Raul Alves, especialista em Direito Digital, LGPD, Proteção de Dados, é também presidente da Comissão de Privacidade e Inteligência Artificial da OAB Amapá. E hoje ele vem aqui para falar de temas importantes: inteligência artificial, direito, LGPD nas relações de consumo. Muito obrigada por participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor Raul. Que isso, doutora Paloma. Eu que agradeço a oportunidade. Queria saudar vocês. Está muito, muito bonito, muito bem organizado aqui o podcast. Parabéns pelo Dia da Liberdade de Imprensa. A imprensa que é muito importante no país democrático como o nosso. E se a gente está falando de liberdade de imprensa, isso alcança o nosso tema, né? Porque a proteção de dados e a LGPD, ela fala muito sobre a nossa liberdade. O objetivo da lei é esse, manter a liberdade. E para mim é um prazer falar um pouco com vocês aqui e para todo mundo que está nos assistindo nas redes sociais sobre esse tema tão importante. É porque a imprensa está digitalizada hoje, né, também. Praticamente 100%, né? Quase 100%, quase já. O jornal impresso, a gente ainda encontra por aí. É gostoso, é nostálgico, né? Isso. Mas a tendência é que não se sustente mais. Livro, né? Também, né? Tem todos no e-books, né? Eu continuo lendo livro, eu gosto. Mas só sabe que eu acredito que o livro é algo como a televisão e como o rádio. Quando surgiu a TV, disseram que o rádio ia morrer. O rádio não morreu. Quando surgiu a internet, disseram que a TV ia morrer. A TV não morreu. Eu acho que o livro não vai morrer, também não. Também não. Eu gosto dos meus livros também. Digamos que tem um mercado para todos. Né? Tem sim. Outro dia, só para não fugir do tema, mas aproveitando a oportunidade, eu estava no aeroporto de Brasília. E o aeroporto de Brasília, para quem conhece, é um mundo. E andando, né, esperando o horário do meu voo e tal, para lá e para cá, e todo mundo ligado aqui, ou no computador, principalmente no celular. E uma coisa me chamou a atenção: uma senhora lendo um livro, em meio àquela tecnologia toda. Interessante. Mas eu faço isso também, porque eu quero descansar a minha vista, pelo amor de Deus. É isso. Então, doutor Raul, nós vamos falar agora sobre inteligência e direito. E a minha pergunta para você é a seguinte: quando uma inteligência artificial toma uma decisão que prejudica o consumidor, como, por exemplo, negar um empréstimo ou cancelar uma conta, quem é o responsável? A empresa, o programador ou a própria máquina? Bom, primeiro a gente tem que falar que quando uma máquina ou um código ou uma IA toma uma decisão automatizada, ela está fazendo isso com base em vieses, né? É o que a gente chama do viés da inteligência artificial. E nesse sentido, ela acaba sendo discriminatória. Não no sentido, a princípio, não no sentido ruim da palavra. Discriminar significa separar. Então, por exemplo, ela recebe os dados e dali ela tira, por exemplo, quantos homens e quantas mulheres. Vou dar um exemplo básico. Quantos homens e quantas mulheres tem ali. E a depender dessa amostragem, ela vai tomar uma decisão. Só que quando a inteligência artificial faz isso analisando critérios sociais, econômicos, de gênero, de raça,
aí ela passa a ser discriminatória no modo ruim. Porque se ela analisa automaticamente e nega ou aprova o empréstimo para uma pessoa que mora num bairro melhor da cidade, que se declara branco ou branca, que tem uma renda declarada média ou alta, e nega automaticamente o empréstimo para pessoas opostas a esse primeiro perfil, ela está tendo um viés discriminatório. E aí não pode. Só que a inteligência artificial, ela só analisa dados e emite resultado. Então ela não pode ser responsabilizada. Você sabe aquela figura despersonalizada que tem em órgão público, quando você chega para ser atendido, o sistema caiu. E agora, onde é que eu vou lá reclamar com esse sistema? Onde é que eu vou dar o nome dele para apurar a responsabilidade dele? Não existe. Então, a IA não é responsabilizada. A programação não é responsabilizada. Tampouco o programador. O responsável da empresa, o responsável do órgão público, aquele gestor, ele sim é responsabilizado por isso. Então, certo? Sim, fica à vontade. Certo dia eu fiz esse questionamento, porque a gente que entende um pouquinho e a gente consegue tirar as dúvidas de determinadas pessoas que acham, por exemplo, que tudo é automático, tudo ele funciona sozinho e coisa e tal. E eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, o sistema caiu. Eu disse, mas quem coloca os dados no sistema? Ou ele já nasce sozinho aí dentro? Como é que funciona? Não, poxa, é alguém que coloca, é vocês que colocam, um programador que é usado para colocar essas coisas todas. Então, o ser humano, ele é responsável por tudo que tem dentro de um celular, do computador, etc. E a pessoa, sabe, assim, muita gente acha que, por exemplo, um celular, ele é autossuficiente. Não é, poxa, não tem nada, para mim, não tem nada automático nesse mundo. Eu gosto de uma definição sobre IA que diz assim, que inteligência artificial são ideias colocadas em um código. Só quem pode ter ideia é o ser humano. O nome está dizendo artificial. Entendeu? Então, inteligência artificial são ideias, são conceitos, são opiniões, são valores embutidas em um código. Então, a tecnologia por si só, ela não pode ser responsabilizada. O programador pode ser responsabilizado em parte, mas quem encomendou aquele código, quem é o detentor dos direitos daquela tecnologia, é responsabilizado numa possível sanção, por exemplo, em relação a uma relação de consumo. Se prejudicou o consumidor, alguém tem que ser responsabilizado, é o dono da empresa, o gerente, o preposto, né, como a gente costuma dizer no direito. Estava até falando para o José Maria esses dias, né, José Maria, que a inteligência artificial tem muito que dizer, mas ela alucina. Não, ela confabula. É diferente. Ela é preparada para... Ela vai te dar sempre uma resposta. Ela confabula. Não é que ela alucina, que ela alucina... Vai. E é uma resposta que, se você observar, dificilmente ela te contraria. Sim. Por isso que as pessoas acabam... Já existe, inclusive, isso, tá? Já existe um tipo de dismorfia, de problema psicológico, não vou adentrar muito, que não é minha área, relacionado à dependência de inteligência artificial. Exato. Porque ela nunca vai te contrariar. Ela vai sempre te dar uma resposta que tente te satisfazer mais. Então, ela não enlouquece, né? Mas ela tem sim ainda muitas falhas. É interessante que quando nós acessamos hoje um computador, um celular, qualquer coisa, né? Aparecem as opções tradicionais, né? Mas também a IA já está ali, né? Sim. Tipo assim, eu estou presente. Primeiramente, eles vão tentar te manter contato com a IA. Por quê? Porque pagar uma pessoa é custoso. Com esse valor, eu consigo criar uma IA, ou comprar, ou adquirir, ou alocar uma IA que atende simultaneamente 1000 pessoas. Então, o custo-benefício é melhor. Então, sempre você vai ter contato, primeiramente, com uma tecnologia. E aí é importante você falar para ela, preciso, gostaria, desejo ser atendido por um ser humano. Assim como você teve algum prejuízo ou achou que foi prejudicado por alguma decisão automatizada, você tem direito à revisão daquela informação. Acho que é o artigo 20 da LGPD, Isso, se eu não me artigo engano. 20 da Lei Geral de Proteção de Dados. A revisão dos dados automatizados, exatamente. E na prática, o advogado brasileiro, ele está preparado para lidar com isso? Existe, assim, por exemplo, algum caso emblemático aqui no Amapá ou no Brasil? Os advogados, eles estão se adaptando, né? Estão conhecendo. Hoje em dia,
todo mundo, em algum momento, já está lidando com uma inteligência artificial, né? É direta ou indiretamente. Não conheço nenhum advogado que não use ali um ChatGPT, o Jusiai, Copilot, Gemini ou qualquer... Cloud, Manus, tudo tá... Tudo. Todas as disponíveis para lhe ajudar como ferramenta no seu dia a dia. É importante deixar claro que a inteligência artificial, ela é uma ferramenta. E da mesma maneira que eu posso te dar um martelo e você construiu algo, você pode destruir com aquele mesmo martelo. Ou seja, o uso da ferramenta é que vai determinar se vai dar certo, se vai dar errado, se vai ser prejudicial ou se vai ajudar alguém. Um caso emblemático que aconteceu aqui e em vários outros lugares, sempre acontece, são decisões automatizadas relacionadas a grandes plataformas como Uber, 99, as próprias redes sociais. Um belo dia uma conta some, é desativada, é apagada por um processamento automático daquela plataforma. E aí as pessoas ficam sem entender o que aconteceu. E aí você tem que saber peticionar primeiramente para a plataforma, que seria a via administrativa, né, digamos assim. E caso haja uma recusa, você não fique satisfeito com aquela resposta, aí sim você entra no meio judicial para discutir aquele fato. Então, acontece bastante essa questão das decisões automatizadas de grandes plataformas e também o golpe do falso advogado. Poderia destacar. Muito. Tem muita tecnologia, tem muita IA aí, também tem muita facilidade das grandes plataformas que acabam aí permitindo, a palavra é essa, né? Quando eu não tenho um mecanismo de segurança que identifiquem, que bloqueiem, que dificultem a ação dos criminosos, eu acabo, de certa forma, promovendo de forma passiva, querendo ou não, né? Então, isso alcança os advogados do Amapá, alcança os seus clientes, impacta no mercado, impacta no judiciário, impacta na sociedade. Eu estava vendo até ontem, saiu no R7, eu acho. Inteligência artificial chegou até nos concursos públicos, muda até a forma como você vai estudar para o concurso. Sim. Tá vendo? Sim. Interessante. Vamos falar agora de LGPD e relações de consumo. Quando eu aceito aqueles termos gigantes, eu aceito. A LGPD me protege mesmo assim? Ou eu a clicar ali, aceito, eu já abri mão dos meus direitos? Não, alcança sim. Termos e condições são cláusulas contratuais, né? Que é enfadonho, é chato. O cliente comum, o consumidor, ele não tem paciência, ele não tem a expertise de ler e interpretar para poder aceitar aquilo, ou no caso ou melhor, vamos resumir, se eu recusar aqueles termos, eu não instalo o aplicativo no meu celular. Eu não realizo a compra. Então eu quero testar uma nova IA. Geralmente eu boto nas sugestões, eu digo assim, eu aceito, mas como uma cláusula leonina, eu vou testar se eu achar que está ferindo algum direito Nós meu. tem alguns casos também, inclusive eu fiz um curso superior recente e tinha lá, era para aceitar ou não. Então tem que ter opção. Se eu não quero, continua normalmente. Mas se eu digo que não, eu também sou bloqueado e acabou. Assim. Então eu fui por uma briga com a faculdade, com a universidade. Pois é. O que é que a gente faz? A gente aceita porque a gente precisa usar. A gente precisa usar o serviço, a gente precisa usar o produto, a gente quer ter aquela relação de consumo ali. Mas, por um outro lado, a outra parte não pode se valer disso para extrapolar o limite legal. Então, se houver alguma cláusula leonina, como a doutora acabou de colocar, com certeza isso é facilmente contestado no judiciário. Às vezes até o próprio PROCON, uma audiência no PROCON mesmo resolve, né? Porque está claro ali que foi abusiva. Então, o consumidor ele é sempre a parte mais frágil nessa relação. Cláusulas muito extensas, com muito juridiquês, com muitas informações técnicas, por mais que você aceite, você está sim resguardado pelo CDC, pela LGPD e por todo ordenamento jurídico brasileiro, sim. Você não abre mão de direito, tá?
A verdade é essa. E vale ressaltar que a autoridade, a ANPD agora, né? Ela está cobrando dessas empresas interfaces de consentimentos mais claras, justamente para que o consumidor ele consiga ler e compreender, entender aquilo que está escrito, que é para ele poder aceitar, né? Sim. E não ficar naquelas letras minúsculas lá que foge à fiscalização. Mas falando em dados compartilhados, o senhor pode falar sobre as ligações indesejadas que a gente recebe, que todo mundo recebe? Pois é, a LGPD, ela veda, ela proíbe o compartilhamento de dados pessoais, a venda, a troca, a cedência de dados pessoais não autorizados pelo titular dos dados. Então, você vai realizar um cadastro para comprar algo, adquirir um produto ou um serviço em uma loja, em uma empresa. Eles pedem lá os seus dados, para efeito de contrato, emissão de nota fiscal, tudo que a lei exige, tranquilo. Mas a partir daquele momento ele não pode compartilhar os teus dados com outra empresa, mesmo que parceira. E se para a execução daquele serviço ele precisar ter um outro agente, um terceiro, uma empresa terceira, uma empresa parceira, para realizar alguma etapa daquele processo, ele tem que avisar o titular dos dados e esse titular dos dados tem que autorizar o compartilhamento com terceiros. Vou dar um exemplo. Ano passado, eu estava olhando o Instagram e vi um anúncio de uma imobiliária que estava anunciando lá um empreendimento no estado. Cliquei e fui para um formulário dentro do Instagram. Esse formulário me pedia nome, telefone e WhatsApp. Nome completo e telefone, e o meu telefone, preferencialmente WhatsApp. Só aí eu já tenho 2 dados pessoais. Quando eu cliquei, confirmei, me enviou para um WhatsApp que era o WhatsApp da empresa, da loteadora, da empresa lá. Ou seja, uma empresa capturou esse lead, esse contato, e passou para quem contratou ela. Aí eu tenho 2 empresas que têm os meus dados agora. Isso. Entendeu? Eu tenho que dar o consentimento naquele formulário e eu tenho que dar o consentimento depois para o outro ter acesso às minhas informações. E vai além. Essa primeira empresa que pegou meus dados pessoais, em momento algum ali ela disse o que faria com esses dados. Os seus dados são coletados aqui para, caso você tenha interesse, lhe repassar para a incorporadora, para a empresa que está vendendo o imóvel. Após isso, seus dados serão apagados. Não falou isso em momento algum. Ou seja, facilmente eu posso ser contactado depois por aquela empresa ou por uma outra empresa que contratar aquela que faz a coleta dos dados. Entendeu? Então, se você recebe algum e-mail, alguma mensagem, um SMS, olha só, WhatsApp, ligação telefônica de serviços e empresas que você nunca constituiu, você tem o direito de exigir que eles parem de entrar em contato com você. Esse é o direito ao esquecimento que a lei nos traz. E a você, empresário, profissional que precisa de dados, coletar dados para a execução do seu serviço, que é legítimo, você deve informar ao seu cliente, ao seu pretenso cliente, todo o passo a passo, o ciclo de vida daquela informação, desde a coleta até o processamento, armazenamento e destinação final daquele dado, para evitar aí de infringir e incorrer nas penalidades da LGPD. É interessante isso. Olha, eu fui a uma boate aqui em Macapá, não vou nomear, mas aí quando eu cheguei lá, foi antes de casar. Aí fui lá, quando cheguei lá, pediu o meu nome todo. Tá, tudo bem. Tá. Mas pediu o meu CPF, a minha orientação sexual e o meu e-mail. Eu lembrei agora, foi até o meu e-mail. Aí eu fiquei assim, mas era 2024? Eu disse, mas por que tu quer meu e-mail, meu CPF, a minha orientação sexual? Se fosse um outro bar que eu conheço aqui em Macapá, eu ainda entenderia, mas esse aqui tá querendo me pedir, por que tu quer? Eu só quero pagar os R$80 que era pra entrar. Eu só quero pagar e entrar. Eu nem gosto disso aqui, eu só tô aqui perto do meu marido. Aí, não, eu não vou dar, eu vou pagar e vou entrar. Então, assim, tem que explicar por que ela tá coletando ali, por que ela quer meu CPF, por que ela quer meu e-mail, o que ela quer me mandar. Boate? A boate? Sim. Não, vou falar. Não. Mas, no caso. Não, eu tô Foi uma dentro de uma boate. boate. Foi numa boate, foi na mas- entrada. E o celular da moça aqui, assim, era tudo digital. Não, mas eu pergunto o seguinte, qual é o interesse? Uma boate? Sim.
numa boate. Entendeu? Então, assim, eu fiquei assim, Interessante isso até, né? se fosse num bar que a gente conhece aqui, que tem um público-alvo e que já foi vítima de algumas situações, eu entenderia, mas não era esse bar. Mas Era em uma se tratando boate. do tipo de estabelecimento, sei lá, é esquisito, né? É esquisito pedir todos esses dados. É o princípio da necessidade e da finalidade. Exato. Eu necessito desse seu dado para isso aqui. Então eu te mostro a necessidade para justificar a finalidade. Sim, pois é. Se não faz sentido. Agora, por exemplo, órgãos públicos, para políticas públicas, eu preciso identificar a quantidade de mães adolescentes na nossa cidade. Então eu vou Aí é pra precisar, política pública, né? eu vou precisar de dados que vão além dos dados pessoais. Eu vou precisar, órgão público, agente que está coletando a informação, vou precisar ir além do básico. Eu vou precisar adentrar a tua intimidade. Passou essa linha, são dados sensíveis. Para quê? Para políticas públicas, necessidade. Entendeu? Finalidade, promover ações sociais, de acolhimento, de enfrentamento, de combate à gravidez na adolescência. Então, tem um porquê. Sim. Aí é diferente. São os casos de exceção da LGPD, para poder coletar esse tipo de dado. Nesse caso, se tratando até de órgão público, tudo bem, né? Mas determinada situação, por exemplo, o governo instituiu aí me parece que é nota legal, uma coisa assim, que você vai comprar, dá o número do CPF e tal, depois tem um sorteio no final do ano e tal, tudo bem, né? Isso. Até aí. Mas, sabe, outros estabelecimentos, outro Em tipo de boate, Brasília, alguma coisa esquisita em demais. Brasília, no caso, tem um desconto no IPVA. Eu tenho desconto lá por causa do IPVA. Você Entendeu? tocou numa situação interessante. Farmácia. Tem um problema muito grande. Há muitos anos, você chega na farmácia, compra qualquer coisa e te pede o teu CPF. Experimenta perguntar: por que você está coletando o meu CPF? A resposta mais óbvia e clara e correta seria: não, é para emissão dessa nota fiscal. Tranquilo. Isso aí a gente tem. Toda compra tem que ser gerada nota fiscal. Mas pergunta isso. Experimenta perguntar para um caixa de uma rede farmacêutica, de uma farmácia, por que você está coletando meu CPF? Eles não vão saber te responder. Agora, já me responderam para dar desconto também. Não, Aí mas não me convença. Não precisa do teu CPF para te dar desconto. Agora, vamos pensando além. Você vai sempre naquela mesma farmácia. Eu estou falando farmácia, mas pode ser material de construção, supermercado, qualquer coisa. E você vai sempre no mesmo lugar e faz as suas compras. Imagina quanta informação sua, conduta sua, em um ano esses estabelecimentos não coletam. Então, facilmente, em um ano, eu sei de um tratamento de saúde que o senhor faz. Eu acabo coletando essa informação relacionada à sua saúde. E esse é um dado pessoal sensível. Então, por exemplo, digamos que, um exemplo, o senhor toma remédio para controle da pressão arterial. Vamos dar um exemplo. De 30 em 30 dias, o senhor precisa de uma caixinha e tal. E eu coleto essa informação durante um ano. Um determinado mês, o senhor não foi no período específico que o senhor sempre vai comprar o remédio. Porque o senhor viajou. E aí, automaticamente, o senhor recebe uma mensagem dizendo: oi, tudo bem? Aquele seu remédio lá para pressão alta está com 10% de desconto. Venha à nossa farmácia, faz tempo que o senhor não vem aqui. Você está entendendo? Eu coletei um dado pessoal sensível seu, sem a sua autorização, para te vender coisas, ou seja, para eu obter benefício financeiro sobre isso. A LGPD proíbe taxativamente esse tipo de conduta. Então isso acontece muito com farmácias, isso acontece muito com supermercados, isso acontece muito com material de construção, todo tipo de negócio que consegue capturar, gravar, coletar uma conduta sua a partir de ações, de atividades suas, e eu reverto isso para te oferecer produtos ou serviços sem o seu consentimento, é claramente uma violação da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso é algo polêmico, muita gente vai discordar com certeza, mas a grande verdade é: as empresas e os órgãos públicos ainda não levam a sério a Lei Geral de Proteção de Dados. Ainda não levam a sério privacidade.
nós somos vistos ainda como dados extraíveis. Nós não somos pessoas para o grande mercado, para os grandes conglomerados. Nós somos objeto extraível. Você é uma fonte de renda. E é assim que eles te enxergam. Isso está errado. É isso que a Lei de Proteção de Dados vem para garantir, ou para evitar, que você seja observado relacionado apenas como um dado extraível, apenas como uma riqueza que eu tenho que extrair. Tem que ser olhado como um ser humano. A tua privacidade Sim. está acima de qualquer coisa. Não faz sentido nenhum coletar os dados que te pediram. E a LGPD é uma lei que cria uma palavra, uma frase que vocês disseram inconscientemente. Opa, peraí. Para que você quer essa informação? É para isso que ela serve. É isso mesmo. E é por isso também que tem a emenda constitucional 115, né? Que estabeleceu que os nossos dados, eles são direitos fundamentais. Sim. Então, tem tudo isso. Alçou a privacidade como direito fundamental. Exatamente. E o que é a privacidade? É justamente isso. Para que você precisa dessa informação? Eu sou o titular dos dados. Eu que decido. Para onde vai, por que vai. Eu que exijo saber onde está sendo guardado, como está sendo excluir, inclusive. Como está sendo protegido, se está sendo compartilhado, vendido, cedido. Eu sou o titular. Os dados, até fazendo uma pesquisa sobre a questão do armazenamento, e quem cuida, né, entre a Meta, Google, etc., essas grandes empresas, um computador com dados, memória gigante e coisa e tal. Pois é, mas quem é que manuseia, até quanto tempo, por quanto, enfim, todos esses detalhamentos a gente não tem. Sim, nós não temos. Nós temos o direito de saber. Nós temos o direito ao esquecimento, nós temos o direito à portabilidade. Empresa X, eu não quero mais ter o seu serviço telefônico. Eu quero que você passe para a empresa Y e apague os meus dados do teu banco de dados. Nós temos esse direito, muita gente não sabe. Você falou da questão da farmácia. Ontem eu fui à farmácia e eu fiz olha aí. Aí daí tu já sabe qual é o tipo de doença que eu tenho, recorrente. Entendeu? Compreendeu? Isso está errado. Tá, eles não podem fazer erradíssimo. dessa maneira, mas... E o desconto que eu tive em virtude dos meus dados, olha quanto deu a minha conta, 212. Olha quanto foi a venda dos meus dados aqui. Os meus dados foram vendidos por R$ 68, doutor. Olha aqui. R$ 68. Então, assim... Isso que a doutora está falando é a realidade. Porque muita gente está ouvindo a gente falar agora e está dizendo, mas espera aí, que absurdo vocês estão falando. Ela teve uma vantagem. Sim. Pela farmácia saber do hábito dela e das necessidades dela, ela conseguiu um desconto personalizado. Isso é muito bom para ela. Não é isso, gente. Vai Mas em nível além. de segurança, né? Vai além. Imagina os Aí teus ele dados. já fala logo para a operadora de plano de saúde. E já compartilha. Exatamente. Entendeu? Imagina que a operadora de plano de saúde ganha quando você vai renovar. Que Deus o livre, você tem um problema de saúde grande. Quando for renovar, o valor da tua renovação não vai ser o mesmo do dele, que não tem o mesmo problema. Isso. Então, dele vai ser mais barato e o seu, como vai dar custo para o plano, vai ser maior. Está errado, pessoal. Você não pode. Isso desperta na indústria de medicamentos. Vamos fazer mais remédio para dor, porque ali vende muito. Isso. Com base nas atividades dos consumidores daquela região. Que tem tanta farmácia, né? Tem local aí que tem 6 farmácias, uma olhando para a outra. Isso está errado, pessoal. Isso está errado. Nós Doutor, não podemos ser doutores, induzidos. agora a grande pergunta, não sei se tem resposta. Tem como solucionar, resolver essa situação? A ideia da lei é para evitar isso, é para solucionar. Mas existe a necessidade de um esforço real. Porque a gente não pode ter uma lei... Político e jurídico, digamos. E ou só jurídico? Não, da sociedade de uma forma geral. O legislador fez a lei, criou uma autarquia, criou uma entidade ali do governo federal para fiscalizar, para cobrar a execução da lei, para sancionar caso a lei seja contrariada. Mas nós temos um detalhe assim, por exemplo, que nem a gente já falou aqui, né? Você acessa tal coisa, precisa lá dos dados da pessoa. Olha, eu não quero dar meus dados, então também não tenho serviço.
Se for acessar alguma coisa, tipo aplicativo, digamos, o gov.br, se você não colocar lá a sua cara, que é o reconhecimento facial, não tem acesso. Sim. Se não chegar lá ao ouro, né, não tem acesso. Então, sabe, o próprio governo federal, então, está em observância de um descumprimento da legislação, ou seja, até abusando, digamos assim, né? Porque se você não concorda, pois então também não tem. Hoje no Gov se tem tudo, se resolve tudo. Se não tem os dados, também não resolve nada. Até assinatura. Então, quer dizer, a gente fica assim, meio aqui assim, em cima da ponte, fica né? amarrado, para políticas públicas, para acesso a serviços públicos, tem a exceção, né? Então, faz sentido o governo saber o teu tipo sanguíneo, a tua biometria, que é facial, digital, íris, as tuas características, fenótipo e tal, para proteger, tutelar os teus direitos, entendeu? Mas eu não posso vazar essas informações. Houve um vazamento há alguns anos aí, há pouco tempo, do INSS, de milhões de dados pessoais dos segurados. Né? Qual é o problema com isso? Imagina quem é o público da Previdência Social. É um público de letramento digital apurado? Infelizmente não é. Então imagina quantos milhões de aposentados, pensionistas, pessoas carentes, sem tanta instrução, recebem e-mails, ligações, WhatsApp, SMS, foram prejudicados, né? E são prejudicados todos os dias e não tem a quem recorrer. Então isso cria uma cadeia que beneficia quem? Quem é que ganha com isso? Hoje quem ganha com os golpes digitais são os estelionatários e os bancos. São quadrilhas absolutamente organizadas. Por que o banco ganha com isso? Porque todo o dinheiro que passa deixa uma porcentagem de taxa. Então, se a tua transação para ela é legítima, você vendeu esse celular para ela e recebeu um valor, é legítima. Mas se também vocês estão fazendo algum negócio ilegal, vai transacionar pelo banco do mesmo jeito. E o que é que o banco faz? Opa, eu só faço passar o dinheiro para cá. Eu não faço mais nada. Eu não faço mais nada. Eu não tenho responsabilidade. Não tem cheiro. Eu não tenho responsabilidade com isso. Tem responsabilidade sim. E é com base nisso que a gente peticiona, é com base nisso que a gente busca garantir o direito dos nossos clientes e é com base nisso que as condenações favoráveis estão vindo. Os bancos, as empresas, os grandes conglomerados, as redes sociais têm responsabilidade sim pelo que acontece ali oriundo da relação dos usuários utilizando aquelas ferramentas. Você falou de farmácia, mas tem outro alvo que também deve cuidar muito da questão, as igrejas. As igrejas, elas coletam muitas informações e dados sensíveis, viu? Dados. Pedido de oração, registro de membro, aconselhamento, Pix, tudo aquilo que ela faz, tudo lá é compartilhado informações e muitas informações sensíveis mesmo. Quem fala disso é o Wendel Babylon, que eu tô até terminando de ler aquele livro que eu te mostrei, quando a LGPD é a questão do dado confessional, né? E eu tô até terminando de ler. Quando eu terminar de ler, eu vou te passar, que eu falei que eu vou te emprestar. Por favor, vou te cobrar, hein? E eu vou até falar com ele em São Paulo, que vai ter o congresso agora dos profissionais de privacidade, e nós vamos discutir isso, porque eu tô me preocupando com a questão das igrejas. Cyberguerras, o tema. Cyberguerras. E vamos tratar daqui a pouco, já vamos falar porque alguns líderes mundiais estão cobrindo as suas câmeras de celular. Eu não cobri a minha aqui, mas o meu computador tem a figurinha, mas toda hora eu tô batendo foto, eu acabo esquecendo. Mas assim, doutor, vamos para a próxima pergunta. Nós temos bastante curiosidades aqui. Quando eu faço o Pix, uso cartão ou compre aqui, agora pague depois, quantos dos meus dados estão sendo coletados? Muitas informações suas, tá? Falando de Pix, uma dica primordial que a gente dá não cadastre o seu CPF como chave Pix. Não cadastre o seu telefone, não cadastre o seu e-mail principal, não cadastre dado pessoal como chave Pix. Opte por utilizar aquela chave aleatória, tá? Porque imagina, no teu CPF eu consigo ter muitas informações suas.
Um erro muito comum que as pessoas têm, não, mas isso aí não dá em nada, os nossos dados já estão por aí e tal. Não é bem assim. A questão não é essa. Os nossos dados estão circulando por aí. A questão é disciplinar como isso está sendo feito. Porque se eu aceito que meus dados estão por aí, eu abro a porta para quem quiser ter acesso a mim, a oferecer produtos e serviços que eu não quero ou que eu não preciso, e a me dar golpe também através de engenharia social e entre tantas outras formas. Quantos meus dados estão sendo coletados? Muitas informações estão sendo coletadas. Existe legal para isso? Existe. Existe o limite de dados que as empresas devem coletar, ou melhor, podem coletar dos usuários, dos seus clientes. Qual é o limite? O limite é a necessidade. Para que eu preciso da tua orientação sexual para emitir uma nota fiscal de um produto que você comprou de mim? Eu não preciso saber disso. Para que eu preciso saber o gênero? Para que eu preciso saber a tua idade? Para que eu preciso saber a tua data de nascimento para emitir uma nota fiscal para você? Eu não preciso. Entendeu? Então, tem um princípio que chama a necessidade mínima dos dados. Colete o mínimo possível, tá? Então, é o mínimo possível para efetuar aquela compra ou fornecer um produto ou um serviço. Inclusive, tem até uma informação útil aqui. O Banco Central, ele regulamentou esse compartilhamento dos dados entre instituições. Uhum. Então, tem um sistema que você também pode aderir. Eu aderi também a um sistema, e isso é importante para a população. Por exemplo, eu bloqueei dentro do sistema do Banco Central, em que você deixa lá registrado que você não quer que abra conta em seu nome. Sim. Então, você vai lá e bloqueia. Mas em caso, por exemplo, mas eu quero abrir uma conta. Desbloqueia. Aí você vai lá dentro do sistema, loga no gov.br e desbloqueia, abra a sua conta e depois bloqueie novamente. Então, é uma informação útil para a sociedade. Uma outra, pegando teu gancho, uma outra situação parecida. Cartão de crédito. Você tem o teu cartão de crédito, você vai bloquear ele e lá no teu aplicativo você vai estabelecer um limite de valor. Se o teu limite é R$1.000, o teu limite total, e você precisa fazer uma compra de R$250, você habilita um limite de R$250. Por quê? Porque se eu deixar aberto e eu tiver alguma invasão ou os dados do meu cartão de crédito forem roubados, eles vão sacar os R$1.000 todo no teu cartão. Então, quando você limita ou pelo bloqueio da conta, isso aqui é muito interessante, ou pela configuração do limite do cartão de crédito no aplicativo do teu banco, da operadora, você cria uma trava que eles não têm como superar. É isso mesmo. Agora vamos falar de LGPD, pergunta que todo mundo também quer saber ainda, outros mitos. Qual é o mito que o senhor mais ouve falar sobre LGPD todos os dias? E o que realmente mudou na vida do cidadão? O mito é que a LGPD não vai funcionar, que ela tem pouca aplicação prática, que não há necessidade, né? Inglês, isso dizem, até já ouvi falar que é para inglês ver, é só para estrangeiro ver. Né? Pois é, eu costumo exemplificar a importância da privacidade da seguinte maneira. E aí a gente vai entender qual é o espírito da Lei Geral de Proteção de Dados. Proteção de dados, privacidade. Privacidade, que, como você disse, é um direito fundamental dito na Constituição. E acima da Constituição não existe nada. Então, se a privacidade é um direito fundamental, tudo tem que se adequar a isso. Então, a regra é a tua privacidade. A exceção é a disponibilização de algumas informações pessoais suas e excepcionalmente os teus dados pessoais sensíveis. Eu costumo dizer o seguinte, da importância da privacidade. Desbloqueia o teu celular e me dá aqui para eu usar o que eu quiser dele de 10 minutinhos. Tudo liberado. Qual é o primeiro sentimento? Ele ainda é da tecnologia da informação. Além de advogado, ele é do setor de tecnologia de informação. Eu que sou uma enxerida na parte de tecnologia, eu sou só advogada especialista em direito digital. Então, ele tem os dois conhecimentos, tá? Então, qual é o primeiro sentimento que a gente tem? A gente tem um sentimento ruim. Não, peraí. Não, meu celular não. Eu faço isso em sala de aula, todo mundo fica um burburinho. Não, que isso, que absurdo. Pois é,
Você não aceita que a tua privacidade seja invadida, que a tua intimidade seja invadida. Você entendeu? Esse sentimento que tu tem em prol da tua privacidade é o que fundamenta a legislação. Para que existe uma LGPD? Para impedir que a tua privacidade seja exposta, para impedir que a tua honra seja exposta, para impedir que você, enquanto pessoa, sofra as consequências da tua privacidade sendo exposta. Entendeu? Ah, não vai pegar porque tá tudo aí e tal. Não, não é bem assim. Quando você imagina uma lei como a LGPD, o Marco Civil da Internet, que responsabiliza quem tem que ser acionado no caso de um vazamento, por exemplo, quais os limites dos provedores de internet, por exemplo. Quando você analisa uma lei Carolina Dickmann, que vocês lembram que ocasionou a lei Carolina Dickmann, foi pura invasão de privacidade. Imagina o impacto que tem na vida de uma mulher, as suas informações pessoais, a sua intimidade ser invadida, ser exposta. Pessoas mudam de cidade por isso. Pessoas tiram a vida por isso. Então, todas as vezes que a gente pensar que uma lei que resguarda a privacidade, a liberdade das pessoas, como a LGPD, não funciona, não tem por que existir, não serve para nada, pensa no tanto de pessoas que são impactadas todos os dias porque tem fotos, vídeos, a sua intimidade vazada. Quando a gente fala de LGPD, a gente não está falando só de consumo, de golpes, não, a gente está falando da honra à imagem das pessoas. Está lá na Constituição. São invioláveis a intimidade, a honra, a vida privada das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Sim. É tudo constitucional. E a gente só sente isso quando a gente sofre. Ou quando alguém perto da gente sofre. Ou quando a gente vê um famoso. Você falou agora, eu lembrei do caso da Paola Oliveira. E Marília Mendonça. Exato. Ela recebeu um caminhão, gente. Era mais de 10 mil flores. Ela recebeu no condomínio dela. Foi no condomínio dela. E aí, ela está suspeitando que os dados foram vazados pelo condomínio. Sim. Porque aí estão investigando, né? Outra coisa também que em condomínio você tem que ter cuidado, que a questão do reconhecimento facial. Se você entra num condomínio, você tem, né, para poder acessar o condomínio, você faz o reconhecimento. Mas ao sair, você tem o direito de excluir, se você não entrar mais lá. Tem o direito de excluir esse reconhecimento também. É só a gente perguntar pro condomínio. Você que está assistindo agora, lembra de ter assinado ou concordado algum contrato para ceder os teus dados biométricos para portaria eletrônica em condomínio? Eu nunca vi. Um belo dia eu vi que não tinha mais o porteiro pessoa física lá e tinha uma câmerazinha. Ficou muito bom para eles? Ficou. Mas para gente... Esses dados, o que estão sendo feitos? Tem uma reportagem que mostra... que alguém que foi cadastrado, não morava no condomínio, foi cadastrado, um namorado, foi cadastrado, passava lá tranquilo, e o relacionamento acabou. Essa pessoa voltou ao condomínio para fazer mal àquele ex ou àquela ex e passou. Entendeu? Ou seja, tinha um acesso livre, tem uma questão de segurança. Mas a culpa não é nossa. Todas as vezes que você coletar a informação de alguém, seja qual for, você é responsável pela tutela daqueles dados. Isso aí é inegável. Você vai ser responsabilizado na lei. A Marília Mendonça ficou gestante, escolheu não saber o sexo do seu bebê. E aí um profissional da saúde, fazendo exame de rotina na Marília Mendonça, por conta do exame, descobriu o sexo do bebê. O que é que esse profissional da saúde fez? Entrou em contato com um blog de fofoca desses famosos e negociou, salvo engano, por R$30 mil a informação do sexo do filho da Marília Mendonça. Sim, o final da história é a Marília Mendonça sabendo do sexo do filho pela internet. Pela imprensa, pela internet. Passou no Fantástico um dia desses, um domingo desses. A Isis Valverde, se eu não me engano, ou uma atriz assim, estava sendo stalkeada, perseguida. Isso foi. Isis Valverde, você está correto. É Isis Valverde. Perseguida por um fã alucinado. O cara chegou na porta da casa dela, no condomínio que ela morava, na Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e foi abordado por um segurança lá. O que você está fazendo aqui? Papai dizendo que era primo, parente dela.
O cara chegou a metros da casa dela. Imagina o susto que é. A segurança da pessoa, saber onde você mora, qual é a tua casa, dá um jeito de entrar lá. E esse cara vinha perseguindo ela várias e várias vezes. Então, todas as vezes que a gente perguntar qual a importância de uma lei que protege a privacidade da pessoa, pensa nesses casos. Verdade, fatos. Juridicamente, vou lhe perguntar, o que é privacidade no século XXI? Quando o Estado, empresas ou até um cônjuge acessa o nosso celular sem consentimento, qual é o crime cometido? Invasão de privacidade, né? Então, como a gente acabou de falar aqui, segundo a Constituição, são invioláveis. A tua privacidade, ela é inviolável. A proteção da tua privacidade, ela é garantida na Constituição. Então, juridicamente falando, é algo que nos define enquanto indivíduo. Por mais que eu seja esposo, namorado, cônjuge, pai, mãe, tem um ser humano com seus direitos resguardados, né? Discute-se muito sobre a privacidade da criança e do adolescente no século XXI por conta das redes sociais. É muito comum nós ouvirmos adolescentes e crianças enfrentando os pais, dizendo: não toca no meu celular porque você está invadindo a minha privacidade. Juridicamente falando, a tutela daquela criança, da privacidade dela, é dos pais os responsáveis. Então, criança não tem privacidade em rede social. Criança não tem privacidade em celular. Criança não tem privacidade em computador. Ao contrário, as ferramentas foram provocadas por demanda judicial e por vários problemas a criar os controles parentais. Você tem controle parental no computador, você tem controle parental no YouTube, no Netflix, em todas as plataformas. A última polêmica do Roblox. Isso. Você tem um controle parental muito forte. O ECA Digital determina que todas as páginas e plataformas e softwares que alguém tenha algum conteúdo sensível, você tem que fazer uma verificação real para saber se tu é fazer o reconhecimento. Se tu é um adulto mesmo e pode ter acesso àquilo, ou é responsável por uma criança. Então, o impacto da privacidade no século XXI está alcançando a sociedade, as crianças, os adolescentes que estão imersos quase que 100% nos meios digitais. É muito importante, sim. Não existe privacidade para criança e adolescente. Inclusive, não pode nem utilizar dados deles para estimular o consumo. Aí já vai para o CDC. E isso já tem algum tempo. Já o ECA foi ficando mais endurecido por conta disso e trouxe reflexos como no consumo. Vocês pararam para pensar do porquê que não existem mais programas de criança televisivo nas manhãs? Por quê? Um programa de televisão só se sustenta com propaganda. Então, se eu não posso oferecer produto ou serviço para criança, eu não posso criar um produto, uma marca, uma propaganda, uma mídia específica para criança, oferir o estatuto da criança e adolescente, eu não sustento o programa. Então, o que aconteceu? As TVs Globinhos aí da vida, Bom Dia e Companhia, sumiram pela proteção às crianças. A classificação de faixa etária de filmes e programação em cinema, em rede social, em Netflix, em streaming, em TV aberta, é para tentar proteger as crianças e os adolescentes também. O senhor usa redes sociais e, como um especialista que você é em privacidade, como é que você lida na prática entre o dilema entre usar a tecnologia e proteger os seus dados? Pois é, como especialista na área, o que é um especialista na área? Alguém que lê um pouquinho sobre o assunto e verifica como ele funciona por trás da cortina, né? O que eu procuro fazer? Na segurança da informação, nós temos um princípio chamado Zero Trust, que é confiança zero. Então, a gente bloqueia tudo e vai liberando conforme a necessidade, vai abrindo as portas de acordo com a necessidade. Informar apenas o que é necessário. É igual como a gente faz na nossa casa.
A gente não abre logo. Exatamente. Tu vai só até ali o banheiro, vai precisando e depois tu volta. Tu não vai ter que entrar no meu quarto, no minha cozinha, abrir meu armário, pegar o copo. Não, tem que ter tudo autorização específica. Específica, exatamente. É específica. Então, a gente tenta ativar os mecanismos de proteção, autenticação de duplo fator, múltiplo fator de autenticação. Ah, mas é chato, você tem que digitar usuário e senha, que antes eram 4 dígitos, agora tem que ser 12, letra maiúscula, minúscula, caractere especial, não pode ser teu nome, não pode ser data de nascimento, não pode ser um dado pessoal teu. Caraca, como é que eu vou lembrar disso? Fora isso, ativar uma autorização pelo celular. Gente, entrou na nossa vida isso da mesma maneira que a senha do cartão de crédito. Lá nos anos 90, você botava o cartão de crédito, passava naquela máquina lá e assinava. No carbono. No papel carbono. Já sujava a mão. E aí um belo dia veio uma senha que tu tem que lembrar. A senha do teu banco, a senha do cartão. Pior ainda é quando se compra no metaverso, né? A gente tem muito assunto que tem o blockchain, né? Sim. Que aí se você perder aquela senha, meu filho, você perdeu. Ah, é muito chato. Bom, chato é você ter a sua conta invadida e transferido tudo, né? Lembrar de uma senha não é chato. E ainda assim as pessoas ainda fazem um pouco errado. Eu tenho que ter muita senha, ok. Aí eu anoto num papel. E deixo na carteira. Tem gente que anota a senha do cartão de crédito e bota junto com o cartão na bolsa. Tem gente que abre um bloco de notas na tela do computador e coloca todas as senhas lá. Eu fui no supermercado uma vez aqui na nossa cidade, eu precisei fazer o estorno de um produto. O processo de estorno era pegar a nota, ir para um computador específico lá, que tem um sistema de estorno, digitar a senha dele para fazer o estorno. A senha do sistema de estorno era um papelzinho embaixo do teclado do computador. Cadê a segurança da informação aí? Uma vez, em um órgão público que trabalha com fazenda, com fisco, um sistema para dar baixa em débitos, né? Cada servidor tinha a sua senha e um servidor, já está aberto o teu aí, eu posso usar, eu vou só consultar um cadastro aqui. Ah, tá bom, eu vou ao banheiro, pode usar. Eu vou sair, Ctrl Alt Delete, pá. A pessoa realizou consultas e baixas de impostos no nome daquela do seu cliente. Quem foi responsabilizado foi o usuário, detentor daquele usuário. Porque se tratando de serviço público, mas principalmente, né? Cada um tem sua senha. Né? E ela é sua, é intransferível, isso. É tua, você não compartilha usuário e senha. Uma loucura com a adoção do certificado digital para os advogados é o token que circula no escritório todo por todo mundo. Gente, aquilo ali é uma chave, é para fazer uma assinatura. Quando você assina um documento digitalmente, é como se você assinasse manualmente. Tem um cartório digital que vai lá autenticar aquela assinatura digital e vai dizer que você é você. Princípio da autenticidade. Política de segurança da informação. Princípio da segurança da informação. Confidencialidade, discricionariedade, integridade. E outra coisa também que eu faço, complementando aí que você falou sobre privacidade, que não é paranoia, é colocar, eu tampo a câmera aqui do meu celular. Por exemplo, no Irã, o que aconteceu, se puder passar, o que conseguiram matar o Ali Khamenei do Irã por causa do acesso às câmeras. Então, isso daí é muito sério. Pode observar que o Benjamin Netanyahu, de Israel, ele cobre as câmeras. Então, eles que têm os sistemas de cibersegurança, assim, o top do mundo, primeiro, eles utilizam desses mecanismos porque eu não vou utilizar, né? Então, é esse tipo de coisa. Tem que rever periodicamente quais aplicativos têm acesso à minha câmera, meu microfone e localização. Andar com uma fitinha dupla face e quando for usar o celular, bloqueia, tira, fecha a câmera. Parece paranoia, né? Mas acredito que privacidade, segurança, cuidados com a sua segurança é igual canja de galinha. Não faz mal para ninguém. Exato. Né? Então, você ativa
você ativa as seguranças nos teus dispositivos, celular, computador, pela mesma razão que tu coloca o cinto de segurança ao entrar no teu carro, né? Você... Tipo, é obrigatório. Porque você entende qual é o porquê daquilo, né? Você não espera sofrer um acidente para entender a importância do cinto de segurança. Da mesma maneira que você não vai esperar a invasão do teu dispositivo, a coleta dos teus dados, para entender que segurança da informação é necessário. Você não vai esperar, enquanto empresário, sofrer uma sanção em face do CDC, em face de uma fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, para entender que LGPD é importante, para entender que tu tem que ter um DPO na tua empresa. É obrigatório ter um encarregado de proteção de dados nas entidades públicas e privadas. Quantos órgãos públicos vocês conhecem que tem encarregado de proteção de dados? Quantas empresas de médio e grande porte vocês conhecem que tem encarregado de proteção de dados? Não tem, pessoal. Não tem. Não é tem. isso mesmo. Eu olho nos sites. Eu olho bem pouco. Tem um órgão aqui que eu sei que tem, que é você. Que foi você há um tempo atrás. Você é o DPO, né? Ele é DPO. Eu fui responsável lá. Por um tempo. Pelo menos no site da transparência estava. Né? Então a gente precisa sensibilizar os gestores. A gente precisa sensibilizar os diretores de empresas, os CEOs, os donos. Não esperem a sanção para poder entender que a LGPD é importante. Lembrando que a LGPD traz uma multa de até 50 milhões por vazamento, por infração. Então, se você é uma empresa que tem 10 mil cadastros de clientes e isso vazou, você pode ser sancionado em até 50 milhões por cada infração. Obviamente, a lei não tem o objetivo de quebrar ninguém. O caráter é pedagógico, mas não espere pegar uma sanção, porque além do prejuízo financeiro, tem o prejuízo reputacional. Exatamente. Que nós é a imagem ali. Eu vou dar um exemplo. Nós temos 2 aplicativos de música streaming muito famosos, né? Um é o verdinho, o outro é um colorido lá. Os 2 surgiram juntos. Mas por que hoje todo mundo usa o verdinho? Se você pesquisar, o outro, em 2019, sofreu um ataque e vazou mais de 19 milhões de informações de usuários. Isso impacta na reputação da marca. Aí é o compliance, né? Você tem que atuar para proteger. Infelizmente, falando no nosso estado, onde compliance foi um problema um dia desse, você expande isso para todas as áreas e vê que é um problema real, né? Na verdade, é a autonomia, né? A autonomia ali é escolher com consciência, né? Não por ignorância ou por falta de opção. É você escolher com consciência. Doutor, qual é a maior ameaça real de segurança da informação? Você que é um especialista também na área de tecnologia. Para o cidadão, qual é a maior real ameaça de segurança da informação para o cidadão comum aqui no Amapá? E qual é a dica de ouro que você dá pra gente aqui? Bom, hoje no Amapá e no Brasil de uma forma geral, a maior ameaça que nós estamos sofrendo é em relação ao estelionato digital, né? Com base na engenharia social. O que é engenharia social? É aquele convencimento que o golpista faz por algum meio para a vítima dele. Seja por um e-mail, seja por uma fake news, seja por... Esses dias estava circulando, muita gente compartilhou um post, um fly digital do Mercado Livre, uma promoção do Mercado Livre, parará, e clique aqui. Um link no WhatsApp. Você clica naquele link que te leva para uma página falsa, onde o golpe acontece. A dica de ouro é: não clique em link algum. Não receba ligações de quem você não conhece. Tem muito golpe da central bancária falsa. Tem muito golpe do falso advogado. Tem muito golpe do gerente falso. Tem o golpe do boleto falso. Ou seja, a engenharia social, que é o poder de convencer a vítima que algo falso é legítimo, é o principal problema que nós temos atualmente. Então, qual é a grande dica? Pela mesma razão que você sai de casa e diz para os teus filhos não falar com estranhos, você não vai atender ligação de estranho, não vai clicar em link estranho, não vai clicar em link por e-mail de estranhos.
vai manter os teus equipamentos atualizados. A atualização de software de celular não é bobagem, não é mera formalidade, não é algo para encher a memória do teu equipamento. A atualização de software de computador não é também algo desnecessário, muito pelo contrário. A maioria das atualizações que vem com pacote são de segurança. Então, o grande problema que nós buscamos resolver hoje no nosso escritório é mitigar, diminuir os efeitos de golpe que nossos clientes caem. Todos os dias muitas pessoas nos procuram relatando que sofreram golpes financeiros, onde compartilharam, por exemplo, a tela do seu celular com o golpista e compartilhou o acesso do celular também. Isso. Em 10 minutos ele entra na tua conta, transfere todo o dinheiro e aí você caiu no golpe. Como é que a gente vai agir? A gente vai investigar, fazer o caminho reverso desse golpe e buscar os responsáveis para tentar reaver o dinheiro dos nossos clientes. Mas isso poderia ser evitado se dicas de segurança fossem implementadas pelos usuários, pelas empresas e pelos órgãos públicos. Infelizmente, as empresas e os órgãos públicos ainda não levam a privacidade como deveria ser levada. E nem a segurança digital também, Nem porque ela não é um privilégio de quem tem muito dinheiro nem de quem tem conhecimento técnico. Porque boas práticas não custam dinheiro, né? É o fazer corretamente. E são 3 ações, né? São essas que você elencou, né? Que é acessível a qualquer pessoa e faz toda essa diferença real aí. Dr. Raul, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no programa. O senhor trouxe clareza a um assunto que afeta a vida de cada pessoa que nos ouve, né? Inclusive a nossa comunidade jurídica, em que muitos advogados também estão sofrendo golpe. Para quem quiser aprofundar ou entrar em contato, segue as informações do Dr. Raul na minha rede social, Dr. Raul Alves, e compartilhe esse episódio com quem sofreu esse tipo de situação ou precisa saber para ter o conhecimento, porque proteger os dados começa com informação. Até a próxima edição do podcast com Paloma Monteiro aqui na Gazeta. Até mais. Obrigado. Até a próxima segunda. Isso.